Ela atravessava correndo, desatenta, os fones no ouvido. A buzina soou como um trovão, mas não deu tempo. Ele surgiu do nada. Um empurrão, um corpo no chão, um som seco. Quando ela abriu os olhos, viu sangue e olhos fechando. Você está bem? Ela chorou segurando a mão dele. A resposta veio fraca, mas clara. Melhor do que se fosse você. Curta se você acredita que ainda existem homens que se colocam na frente por quem nem conhecem. Comente. Você já se sentiu protegida por alguém quando mais precisava? O sol da tarde pintava o céu de São Paulo em tons alaranjados, enquanto a aurora atravessava as ruas movimentadas do bairro. Com 18 anos recém-completados e uma sacola de pão quentinho nas mãos, ela caminhava distraída, seus fones de ouvido tocando sua playlist favorita, aquela que sua mãe sempre reclamava por ser alta demais. O cheiro do café da padaria ainda impregnava suas narinas, misturando-se com o aroma doce do pão francês. Era um ritual diário. Sair do trabalho como auxiliar na creche, passar na padaria e levar o sustento para casa. Uma vida simples, mas que ela abraçava com a pureza característica de sua alma jovem. Seus pensamentos vagavam pelos sonhos ainda, não realizados. A faculdade de pedagogia que parecia tão distante, o desejo de dar uma vida melhor para sua mãe, que criara 3 filhos sozinha desde que o pai os abandonara. Aurora era a mais nova, a única que ainda morava em casa, a guardiã dos sorrisos da mãe cansada. A música em seus ouvidos abafava os sons da cidade. Taylor Swift cantava sobre amor e descobertas, enquanto Aurora atravessava mais uma rua, seus pés seguindo o caminho conhecido sem precisar pensar. Foi quando tudo mudou. O ronco do motor veio primeiro, potente, ameaçador. Depois, a buzina estrondou como um trovão, rasgando a melodia em seus ouvidos. Aurora congelou no meio da faixa. Seus olhos arregalados fixos nos faróis que cresciam em sua direção numa velocidade assustadora. Suas pernas não respondiam. Seu corpo todo parecia petrificado pelo medo. A sacola de pão escorregou de seus dedos trêmulos, espalhando o sustento pelo asfalto. Em sua mente, num lampejo de clareza absurda, pensou na mãe. Quem cuidaria dela? Foi quando sentiu um impacto, violento, mas não do carro. Mãos fortes a empurraram para o lado com uma força descomunal. Aurora caiu na calçada, seu corpo rolando alguns metros pelo impacto. Quando conseguiu erguer a cabeça, o mundo pareceu desacelerar em câmera lenta. Um homem jazia no asfalto, seu terno cinza agora manchado de vermelho. O carro havia freado alguns metros adiante, deixando marcas negras no asfalto. Pessoas começavam a se aglomerar, vozes gritavam por socorro, celulares apareciam para filmar a cena. Aurora se arrastou até ele, ignorando a dor em seus próprios joelhos ralados. Suas mãos tremiam quando tocaram o rosto dele. Um rosto bonito, maduro, marcado por linhas de expressão que falavam de uma vida intensa. Por favor, abra os olhos. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por favor, não morra por minha causa. Como se atendendo sua súplica, os olhos dele tremeram e se abriram. Um castanho profundo que, mesmo embaçado pela dor, transmitia uma força magnética. Seus lábios se moveram com dificuldade. Você está bem? Aurora soluçou, apertando a mão dele entre as suas. Como podia? Como podia sua primeira preocupação ser com ela, uma desconhecida que quase causara sua morte? Estou, ela respondeu entre lágrimas. Graças a você. Por que fez isso? Nem me conhece. Um sorriso fraco brincou nos lábios dele. Melhor do que se fosse você. E então seus olhos se fecharam novamente, seu corpo relaxando no asfalto frio. Aurora gritou por socorro, sua voz se misturando às sirenes que já se aproximavam. O mundo ao redor era um turbilhão de cores e sons,
mas ela só conseguia focar no rosto dele, na mancha de sangue que crescia sob sua cabeça. Os paramédicos chegaram em minutos que pareceram horas. Trabalharam com eficiência profissional, estabilizando o desconhecido e o colocando na ambulância. Aurora observava tudo como num transe, respondendo mecanicamente às perguntas dos policiais que chegaram logo em seguida. Senhorita, precisa ser examinada também, um dos paramédicos insistiu, notando seus ferimentos. Mas Aurora mal sentia a dor física. Seu peito doía com algo muito mais profundo. Uma dívida que jamais poderia pagar, uma gratidão que transcendia qualquer palavra. Para qual hospital vão levá-lo? Ela perguntou, sua voz tremendo. Hospital São Lucas, o paramédico respondeu. Mas, senhorita, ele precisa de cuidados intensivos. Não será permitido visitas por enquanto. Aurora assentiu mecanicamente, guardando a informação como um tesouro precioso. Enquanto a ambulância partia, suas sirenes cortando o ar da tarde que agora escurecia, ela permaneceu parada na calçada, cercada por curiosos e pelo pão espalhado no chão. Uma senhora se aproximou, oferecendo um copo d'água e palavras de conforto. Que homem corajoso! Você teve muita sorte, menina. Nos tempos de hoje, quase ninguém se arriscaria assim por um estranho. Sorte. A palavra ecoou em sua mente como uma ironia cruel. Que tipo de sorte era essa que salvava sua vida às custas de outra? Que destino era esse que entrelaçava duas existências de maneira tão violenta e irreversível, quando finalmente chegou em casa, horas depois de prestar depoimento na delegacia e ser examinada no pronto-socorro, sua mãe a esperava em prantos. A notícia já havia se espalhado pelo bairro. Meu Deus, Aurora, podia ter morrido. Quantas vezes falei para não usar esse fone na rua? Aurora deixou-se abraçar pela mãe, mas seu pensamento estava longe. Num quarto de hospital onde um desconhecido lutava pela vida. Um desconhecido que havia escolhido sua vida acima da própria. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Aurora não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquele olhar, tão forte, tão preocupado com ela mesmo, à beira da inconsciência. Quem era ele? Por que se arriscara assim? As horas se arrastaram enquanto ela planejava. Não importava o que diziam sobre visitas proibidas. Encontraria um jeito de vê-lo, de agradecer, de quê? Nem ela sabia ao certo. Só sabia que precisava estar lá. Na manhã seguinte, ignorando os protestos da mãe e as dores em seu corpo, Aurora se arrumou para ir trabalhar. Mas seus planos eram outros. A creche teria que esperar. Havia uma dívida muito maior a ser paga. Pegou 3 conduções até chegar ao Hospital São Lucas, um dos mais caros da cidade. O prédio imponente a intimidou por um momento. Suas paredes de vidro refletindo o sol da manhã como um espelho gigante. Como uma menina simples como ela conseguiria informações num lugar tão elegante? Mas então se lembrou dele, caído no asfalto, sangrando por sua causa. A coragem voltou como uma onda. Entraria nem que tivesse que inventar 1000 histórias. Precisava saber se ele estava vivo, se ficaria bem. Na recepção luxuosa, uma atendente a olhou com desconfiança. Aurora respirou fundo, ensaiando a história que havia criado durante a noite insone. Bom dia. Vim visitar meu tio. Ele foi trazido ontem, vítima de atropelamento. A atendente consultou o computador. Nome do paciente? Aurora sentiu seu coração falhar uma batida. Não sabia o nome dele. Como não havia pensado nisso? Eu não sei ao certo. Só sei que foi ontem à tarde, na Rua das Acácias. Ah, o Sr. Rafael Montenegro? A atendente perguntou, seus olhos se arregalando levemente ao reconhecer o nome. Sinto muito, mas ele está na UTI. Apenas familiares diretos podem visitá-lo. Rafael. Montenegro. Finalmente seu herói tinha um nome. Aurora sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, mas dessa vez as usou a seu favor. Por favor. Ele salvou minha vida ontem.
Preciso saber se vai ficar bem. Preciso agradecer. Algo em sua voz, em sua sinceridade crua, pareceu tocar a atendente. Após um momento de hesitação, ela sussurrou. Quarto 403, na UTI. Mas só 5 minutos. E se alguém perguntar, você é sobrinha dele. Aurora agradeceu com um sorriso molhado, seu coração batendo descompassado, enquanto seguia as placas até a UTI. Cada passo ecoava pelos corredores esterilizados, carregando-a para mais perto dele. Quando finalmente chegou ao quarto 403, parou. Por um momento, sua mão tremendo na maçaneta. Do outro lado daquela porta estava o homem que havia escolhido sua vida acima da própria. O homem que, sem saber, havia mudado seu destino para sempre. Com um suspiro profundo, Aurora girou a maçaneta. O destino, afinal, às vezes precisa de uma pequena ajuda para completar sua obra. O quarto 403 era um ambiente asséptico e silencioso, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos. Aurora entrou com passos hesitantes, seu coração batendo tão forte que parecia querer acompanhar aquele som mecânico que media a vida de seu salvador. Rafael Montenegro jazia na cama hospitalar, sua figura imponente agora vulnerável entre tubos e aparelhos. Seu rosto, que Aurora lembrava ter visto por apenas alguns segundos no asfalto, estava parcialmente coberto por uma máscara de oxigênio. Mesmo assim, ela podia ver sua beleza madura. Os traços marcantes, o maxilar forte, os cabelos grisalhos, nas têmporas que lhe davam um ar distinto. Com cuidado, aproximou-se da cama. Suas mãos tremiam quando tocou a grade metálica, observando os diversos equipamentos que mantinham aquele homem vivo. Por sua causa, cada tubo, cada monitor, cada curativo era uma acusação silenciosa de sua distração, de seus fones de ouvido, de sua juventude descuidada. Me desculpe, ela sussurrou, sua voz embargada. Eu deveria ter prestado atenção, deveria ter ouvido o carro. O senhor nem me conhecia e agora está aqui. Uma lágrima escapou, caindo sobre o lençol branco. Aurora a secou rapidamente com as costas da mão, sentindo-se ainda mais culpada por chorar quando era ele quem estava sofrendo. O prontuário pendurado na cama revelava mais informações. Rafael Montenegro, 45 anos, múltiplas fraturas, traumatismo. Craniano moderado. As palavras médicas dançavam diante de seus olhos como sentenças de uma culpa que jamais poderia expiar. Um movimento na porta a fez virar-se bruscamente. Uma enfermeira entrou, carregando uma bandeja com medicamentos. Você deve ser a sobrinha, ela disse, olhando Aurora com curiosidade. É a primeira visita que ele recebe desde que chegou. Aurora assentiu silenciosamente, temendo que sua voz atraísse. A enfermeira começou a checar os sinais vitais, ajustando tubos e verificando monitores com eficiência profissional. Ele é muito importante, sabe? A enfermeira continuou enquanto trabalhava. CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Estava nos jornais hoje. O empresário milionário que se arriscou para salvar uma desconhecida. O estômago de Aurora deu uma volta completa. Milionário? CEO? O homem que havia salvado sua vida não era apenas um desconhecido corajoso. Era alguém poderoso, influente, importante. Alguém que tinha tudo a perder e, mesmo assim, escolheu se arriscar por ela. Ele vai ficar bem? Conseguiu perguntar, sua voz pequena. A enfermeira deu um sorriso gentil. O quadro é estável. Seu tio é forte. Vai se recuperar. Mas vai precisar de muito apoio quando acordar. Tio. A mentira pesou em seu estômago, mas Aurora a engoliu junto com suas lágrimas. Observou a enfermeira terminar seus procedimentos e sair, deixando-a novamente sozinha com o homem que havia transformado sua vida em questão de segundos. Com cuidado, puxou uma cadeira para perto da cama. Sentou-se, observando o rosto dele.
procurando naquelas feições adormecidas algum sinal do olhar intenso que havia capturado sua alma no momento do acidente. "O senhor salvou minha vida", ela sussurrou, pegando hesitantemente sua mão inerte. "E eu nem sei como agradecer, mas vou encontrar um jeito, prometo." As horas passaram como num sonho nebuloso. Aurora perdeu a noção do tempo, hipnotizada pelo bip dos monitores, pela respiração artificial, pelos raios de sol que mudavam de ângulo através da janela. Enfermeiras entravam e saíam, médicos faziam suas rondas, mas ela permanecia ali, guardião silencioso de uma dívida impagável. Seu celular vibrou diversas vezes. Mensagens da mãe preocupada, da creche perguntando onde estava. Mas Aurora não conseguia se mover. Havia algo magnético naquele quarto, algo além da gratidão ou da culpa. Era como se um fio invisível tivesse sido atado entre ela e aquele desconhecido no momento em que ele escolheu sua vida acima da própria. No meio da tarde, uma agitação diferente tomou conta do corredor. Vozes exaltadas se aproximavam, tons de autoridade e importância ecoando pelos corredores assépticos. "Como assim ele não autorizou visitas? Sou o vice-presidente da empresa." O senhor Montenegro deixou instruções específicas. "Isso é um absurdo. Precisamos tomar decisões importantes." Aurora se encolheu na cadeira, seu coração disparando. Em segundos, a porta se abriu, revelando um grupo de executivos em ternos caros, liderados por um homem de expressão severa. Eles pararam ao vê-la, surpresa e indignação, disputando espaço em seus rostos bem cuidados. "Quem é você?" E o homem que parecia liderar o grupo perguntou, sua voz cortante como navalha. Aurora sentiu suas pernas tremerem ao se levantar. Eu sou... Ela é sobrinha dele." A enfermeira de antes interferiu, entrando rapidamente no quarto. "A única visita que ele está recebendo por determinação prévia." Os executivos trocaram olhares desconfiados. A Aurora podia sentir seus olhos a avaliando, notando suas roupas simples, seu jeito tímido, sua juventude óbvia. "Nunca soube que Rafael tinha uma sobrinha", o líder comentou, estreitando os olhos. "Por favor." A enfermeira interveio novamente. "O paciente precisa de repouso. Visitas em excesso não são recomendadas neste momento." Relutantemente, o grupo se retirou, não sem antes lançar olhares suspeitosos para Aurora. Quando a porta se fechou, ela soltou o ar que nem percebera estar segurando. "Obrigada", sussurrou para a enfermeira. A mulher sorriu, um sorriso cúmplice e gentil. "Não sei quem você realmente é, querida, mas vejo amor verdadeiro nos seus olhos quando olha para ele. E é disso que ele vai precisar para se recuperar, não de homens de negócios preocupados com lucros." Aurora sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Amor. Seria isso? Esse aperto no peito, essa necessidade visceral de estar ali, de proteger mesmo quem a havia protegido? A noite começou a cair, pintando o quarto com sombras alongadas. A Aurora sabia que precisava ir. Sua mãe devia estar enlouquecendo de preocupação. Mas a ideia de deixá-lo sozinho fazia seu coração doer. "Volto amanhã", prometeu, apertando suavemente a mão dele. "E todos os dias depois disso, até o senhor acordar, até poder te agradecer olhando nos seus olhos." Quando finalmente saiu do hospital, o mundo lá fora parecia diferente. As cores estavam mais vivas, os sons mais nítidos, como se o quase encontro com a morte tivesse aguçado seus sentidos. Ou talvez fosse apenas o efeito de ter sua vida salva por alguém que agora ocupava cada pensamento seu. Em casa, sua mãe a esperava com uma mistura de preocupação e repreensão no olhar. "Onde estava? A creche ligou. Você nunca faltou sem avisar." Aurora abraçou a mãe, deixando que suas lágrimas finalmente fluíssem livremente. "Fui ver ele, mãe. O homem que salvou minha vida."
Sua mãe a afastou gentilmente, segurando seu rosto entre as mãos calejadas pelo trabalho. Vi no jornal. É um homem importante, filha. Rico, poderoso. Não se envolva demais. Agradeça quando ele acordar e siga sua vida. Mas como seguir a vida quando ela havia sido tão completamente transformada? Como voltar ao normal quando cada batida de seu coração parecia levar o nome dele? Não posso, mãe, Aurora respondeu suavemente. Ele quase morreu por mim. Me sinto conectada, como se agora uma parte da minha vida pertencesse a ele. Sua mãe suspirou, reconhecendo no olhar da filha aquela determinação que herdara dela própria. Só tenha cuidado, filha. O mundo dele é diferente do nosso. Aurora sentiu, mas em seu coração sabia que já era tarde demais para cautelas. Algo havia começado naquele momento fatídico na rua. Algo maior que classes sociais, que diferenças de idade, que mundos distintos. Deitada em sua cama naquela noite, repassou cada momento no hospital. A força que emanava dele mesmo inconsciente, a paz que sentia apenas por estar ao seu lado, o desejo profundo de vê-lo abrir os olhos novamente. Seus dedos tocaram os arranhões em seus braços, marcas físicas do momento que havia mudado sua vida. Doíam, mas era uma dor bem-vinda. Um lembrete de que estava viva graças a ele. Rafael Montenegro, sussurrou para o escuro de seu quarto, sentindo o nome dele deslizar por seus lábios como uma prece. O sono demorou a vir, e quando finalmente chegou, trouxe sonhos repletos de olhos castanhos profundos e mãos fortes que a salvavam da escuridão. Em seus sonhos, ele abria os olhos e sorria para ela, chamava seu nome, dizia que tudo ficaria bem. Aurora acordou antes do alarme, seu coração já batendo ansioso pela perspectiva de voltar ao hospital. Vestiu-se com mais cuidado que o habitual. Penteou os longos cabelos castanhos que normalmente prendia num rabo de cavalo descuidado. Para onde vai toda arrumada? Sua mãe perguntou durante o café da manhã. Hospital. Ela respondeu simplesmente. Não precisava explicar mais. Sua mãe já sabia, já entendia. E a creche? Pedi uns dias de folga. Disse que estava me recuperando do acidente. Não era exatamente uma mentira. Ela estava se recuperando, só que não da maneira que todos pensavam. Estava se recuperando de ter sua vida salva, de ter seu coração tocado, de ter sua existência completamente reescrita em questão de segundos. No caminho para o hospital, Aurora fez uma parada na pequena floricultura do bairro. Gastou parte de suas economias num arranjo simples, mas elegante, de lírios brancos. Havia lido em algum lugar que flores ajudavam no processo de cura. Quando entrou no quarto 403, seu coração disparou ao ver uma leve mudança na expressão dele. Parecia mais sereno, menos pálido que no dia anterior. Bom dia, ela sussurrou, colocando as flores na mesinha ao lado da cama. Trouxe um pouco de vida para esse quarto branco demais. Sentou-se na mesma cadeira, tomando a mão dele entre as suas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E talvez algumas almas simplesmente se reconhecessem através do caos, do tempo, da inconsciência. Não sei se pode me ouvir, continuou suavemente, mas quero que saiba que não está sozinho. Vou estar aqui todos os dias, contando as horas até ver seus olhos novamente, até poder dizer pessoalmente o quanto mudou minha vida. O monitor cardíaco continuava seu bip constante, marcando o ritmo de 2 vidas que o destino havia entrelaçado da maneira mais inesperada possível. E ali, segurando a mão do homem que havia sacrificado tudo por ela, Aurora finalmente entendeu. Nas suas vezes, era preciso quase morrer para começar realmente a viver. Ele não sabia meu nome, mas minha vida agora carregava o dele. Tem encontros que não são coincidência, são chamados silenciosos da vida. Se você já sentiu que devia tudo a alguém que nem sabia da sua existência, no primeiro comentário fixado, tem um presente especial para você. Um e-book cheio de histórias como essa.
Histórias de encontros improváveis, gestos que marcam para sempre e amores que nascem no meio do caos. Vai lá. E depois, me conta qual história te abraçou por dentro. Uma semana se passou como um sonho nebuloso. Aurora havia criado uma rotina. Chegava cedo ao hospital, passava o dia inteiro ao lado de Rafael, lendo para ele, conversando, simplesmente existindo no mesmo espaço. À noite, voltava para casa, exausta, mas com o coração cheio de uma esperança inexplicável. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. Aurora havia adormecido na poltrona ao lado da cama, um livro de poesias aberto em seu colo. O som de sua voz lendo versos de amor havia preenchido o quarto por horas, até que o cansaço a venceu. Você está viva. A voz rouca, quase um sussurro, a arrancou do sono. Aurora abriu os olhos, seu coração parando por um segundo ao encontrar aquele olhar. O mesmo olhar que a havia capturado no asfalto, agora ainda mais intenso em sua clareza recuperada. Rafael, ela sussurrou, levantando-se tão abruptamente que o livro caiu de seu colo. Você acordou. Ele piscou lentamente, seus olhos castanhos nunca deixando o rosto dela. A máscara de oxigênio havia sido substituída por uma cânula nasal, permitindo que ela visse o leve sorriso que curvou seus lábios. Então, valeu a pena. Ele murmurou, sua voz ainda fraca. Aurora sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Por que fez aquilo? Podia ter morrido? Não podia deixar você morrer. Ele respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo sacrificar-se por uma desconhecida. Uma enfermeira entrou correndo, alertada pela mudança nos monitores. Em minutos, o quarto estava cheio de médicos e Aurora foi gentilmente conduzida para fora enquanto faziam exames. 2 horas se passaram como uma eternidade. Aurora andava de um lado para outro no corredor, seu coração batendo num ritmo ansioso. Quando finalmente permitiram que voltasse, encontrou Rafael sentado na cama, mais alerta, apesar do óbvio cansaço em seu rosto. Desculpe, ele disse assim que ela entrou. Não costumo receber visitas. Aurora parou insegura. Quer que eu vá? Embora? Não. A resposta veio rápida, quase urgente. Você traz paz. Aquelas 3 palavras simples fizeram algo explodir no peito de Aurora. Uma mistura de alegria e medo, de esperança e apreensão. Aproximou-se hesitante, voltando a sentar na poltrona que havia se tornado seu lugar nesses últimos dias. Por que está aqui? Ele perguntou suavemente. Deve ter sua vida, seus compromissos. Você salvou minha vida, ela respondeu com simplicidade. Não podia deixá-lo sozinho. Rafael a observou por um longo momento, como se tentasse decifrar um enigma particularmente intrigante. Quanto tempo? 1 semana, Aurora respondeu. Venho todos os dias desde o acidente. Algo passou pelos olhos dele. Surpresa, emoção, algo mais profundo que ela não conseguiu identificar. Todo dia, ele repetiu, sua voz embargada. Aurora assentiu, corando levemente. Lia para você, conversava, esperava. Eu ouvia. Ele interrompeu suavemente. Não tudo, mas sua voz me guiava de volta. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas dessa vez eram diferentes. Lágrimas de uma emoção que ela ainda não ousava nomear. Os médicos disseram que foi um milagre, ela comentou, tentando controlar sua voz. Que poderia ter sido muito pior. O verdadeiro milagre, ele respondeu, seus olhos fixos nela, foi ter estado no lugar certo na hora certa para salvar você. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo elétrico, algo que fazia o ar entre eles vibrar com possibilidades não ditas. Qual seu nome? Ele perguntou finalmente. Ouvi sua voz por dias, mas não sei seu nome. Aurora, ela respondeu suavemente.
Aurora, ele repetiu, como se saboreasse cada sílaba. Como o nascer do sol. Ela corou intensamente. Na verdade, foi você quem trouxe luz à minha vida, salvando-a. Rafael estendeu a mão, hesitante. Aurora a pegou sem pensar duas vezes, sentindo um arrepio percorrer seu corpo ao toque da pele dele na sua. 18 anos, ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. Tão jovem, tinha tanto pela frente. Tenho, ela corrigiu gentilmente. Graças a você. Ele tentou se mexer e uma careta de dor cruzou seu rosto. Aurora se levantou imediatamente, ajustando os travesseiros atrás dele com um cuidado que surpreendeu a ambos. Obrigado, ele sussurrou. E havia tanto em sua voz, gratidão, surpresa, algo mais que fazia o coração dela acelerar. É o mínimo que posso fazer, ela respondeu. Você se machucou por minha causa. Não, ele a interrompeu firmemente. Não carregue essa culpa. Foi minha escolha. Por quê? Ela não conseguiu evitar perguntar. Você é importante, Rico. Tem tanto a perder. Rafael a observou por um longo momento antes de responder. Talvez eu precisasse lembrar que a vida vale mais que qualquer conta bancária. Aurora sentiu seu coração apertar ao notar a solidão em sua voz. Você não tem família? Não, mas... Ele respondeu simplesmente. Minha esposa, câncer, há 3 anos. Não tivemos filhos, só a empresa, só o trabalho. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dela. Como podia? Como podia alguém tão bom estar tão sozinho? Agora não está mais sozinho, ela declarou com uma firmeza que a surpreendeu. Eu vou ficar aqui, se quiser. Os olhos dele brilharam com algo que parecia esperança. Não quero atrapalhar sua vida. Você é minha vida agora. Ela interrompeu e então corou violentamente ao perceber o que havia dito. Quero dizer, você salvou minha vida, então ela meio que pertence a você agora. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via, e era de tirar o fôlego. Você é especial, Aurora, ele disse suavemente. Tão pura, tão verdadeira. Ela baixou os olhos, sentindo seu rosto queimar. Só estou seguindo meu coração. E para onde ele está te levando? Rafael perguntou, sua voz mais rouca. Aurora ergueu o rosto, encontrando aquele olhar que parecia enxergar sua alma. Para você, respondeu com uma honestidade que a assustou. Desde aquele primeiro momento no asfalto, só para você. O monitor cardíaco registrou uma aceleração nos batimentos dele, fazendo-a sorrir timidamente. Não deveria dizer essas coisas, ele murmurou. Sou velho demais, quebrado demais. Você é perfeito, ela interrompeu com fervor. É corajoso, altruísta, bonito. Aurora, ele a interrompeu, sua voz tensa. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim, ela respondeu, apertando sua mão. Pela primeira vez na vida, sei exatamente o que sinto. Rafael fechou os olhos por um momento, como se lutasse consigo mesmo. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade neles que fez o coração de Aurora parar. Continue vindo, ele disse finalmente. Continue trazendo sua luz, mesmo que eu não mereça. Você merece tudo, ela respondeu suavemente. E eu vou te provar isso dia após dia. O som de passos no corredor os fez se separar levemente. Aurora soltou a mão dele justo quando uma enfermeira entrou para checar os sinais vitais. Hora dos remédios, Sr. Montenegro, a enfermeira anunciou alegremente. Sua sobrinha terá que esperar lá fora um momento. Aurora corou ao ouvir a mentira que havia criado ser repetida, mas Rafael apenas sorriu. Um sorriso cúmplice que fez seu coração derreter. Você volta? Ele perguntou quando ela se levantou para sair. Sempre, ela prometeu. E naquela promessa simples havia todo um futuro que nenhum dos dois havia planejado,
mas que agora parecia inevitável como o nascer do sol após a mais longa noite. A chuva caía mansamente contra as janelas do hospital, criando uma melodia suave que embalava o silêncio do quarto 403. Era tarde da noite, bem depois do horário de visitas, mas Aurora havia conseguido permissão especial para ficar. Os funcionários já a conheciam, já entendiam. Rafael estava sentado na poltrona próxima à janela, observando as gotas d'água deslizarem pelo vidro. 2 semanas haviam se passado desde seu despertar, e a cada dia ele parecia mais forte, mais vivo. A barba por fazer lhe dava um ar ainda mais charmoso, e o pijama de seda azul marinho caía perfeitamente em seu corpo, ainda em recuperação. No que está pensando? Aurora perguntou suavemente, sentada na beira da cama dele. Ele virou o rosto. Em sua direção, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Em como a vida é imprevisível. Há um mês, eu era apenas um homem vazio, vivendo por viver. Agora, ela incentivou, seu coração acelerando. Agora tenho um anjo da guarda de 18 anos que não me deixa em paz, ele provocou, mas havia algo mais em sua voz. Algo profundo, quase vulnerável. Aurora corou, mas sustentou seu olhar. Não sou um anjo, só uma garota que teve sua vida salva pelo homem mais incrível que já conheceu. Rafael desviou o olhar e ela viu sua mandíbula tensionar. Não devia me ver assim, Aurora. Não sou nenhum herói. Para mim é... Ela respondeu simplesmente, levantando-se e caminhando até ele. E não apenas pelo que fez naquele dia, mas por quem você é, por como me faz sentir. Aurora, ele alertou sua voz rouca, não podemos... Por que não? Ela interrompeu, ajoelhando-se ao lado da poltrona dele. Por causa da idade, do dinheiro, do que as pessoas vão dizer. A chuva aumentou lá fora, como se quisesse dar privacidade àquele momento tão íntimo. Você é tão jovem, ele sussurrou, erguendo uma mão para tocar o rosto dela. Tão pura, merece alguém que possa te dar o mundo todo. Eu não quero o mundo, ela respondeu, lágrimas brilhando em seus olhos. Só quero você, só isso, nada mais importa. Rafael fechou os olhos, como se as palavras dela o ferissem, fisicamente. Você nem me conhece direito. Conheço seu coração, ela retrucou com fervor. Vi nos seus olhos quando estava morrendo no asfalto. Sua primeira preocupação foi comigo. Senti em cada dia que passei aqui, lendo para você, conversando mesmo quando não podia responder. E agora? Agora? Foi a vez dele de incentivar, seus olhos ainda fechados. Agora sei que te amo, Aurora declarou, sua voz tremendo, mas firme. Nunca amei ninguém antes, nunca nem beijei ninguém. Mas se existe um primeiro amor perfeito no mundo, é você. Os olhos dele se abriram de repente, escuros de emoção. Você nunca... Ela balançou a cabeça, corando intensamente. Nunca! Mas se fosse para ser com alguém... Não conseguiu terminar a frase. As mãos de Rafael seguraram seu rosto com uma delicadeza infinita, e então seus lábios encontraram os dela em um beijo que fez o mundo parar de girar. Foi suave no início, quase reverente. O toque de um homem que sabia o valor daquele momento, daquela entrega. Aurora sentiu seu coração explodir em seu peito quando ele aprofundou o beijo, ensinando-a gentilmente os segredos daquela dança antiga como o tempo. Quando se separaram, ambos ofegantes, havia lágrimas nos olhos dele. Não, chore, ela sussurrou, tocando seu rosto com dedos trêmulos. Como não chorar? Ele respondeu, sua voz embargada. Você me deu seu primeiro beijo. Você diz que me ama. E eu não mereço nada disso. Merece tudo, ela declarou com convicção. Merece amor, merece felicidade, merece... Ele a silenciou com outro beijo, desta vez mais intenso, mais urgente.
Aurora sentiu seu corpo inteiro despertar sob aquele toque, como se cada célula sua reconhecesse que aquele era seu lugar no mundo, nos braços dele. A chuva continuava sua sinfonia lá fora, criando uma bolha de intimidade ao redor deles. O mundo poderia acabar naquele momento, e eles nem notariam, tão perdidos estavam um no outro. Aurora, ele sussurrou contra seus lábios. Você tem certeza? Certeza de que quer isso? Que quer mim? Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida, ela respondeu, seus olhos brilhando de amor e determinação. Rafael a puxou para seu colo com cuidado, consciente de suas costelas ainda em recuperação. Aurora se aninhou contra ele como se tivesse sido feita para estar ali, sua cabeça repousando no peito dele, ouvindo as batidas aceleradas de seu coração. Também te amo, ele confessou suavemente. Acho que desde que ouvi sua voz lendo poesia para mim, ou talvez desde que te vi pela primeira vez tão assustada no meio da rua. Não sei ao certo, só sei que nunca senti algo assim. Aurora ergueu o rosto para olhá-lo, suas mãos pequenas enquadrando o rosto másculo dele. Então não lute contra isso. Não tente me proteger te afastando. Me proteja me mantendo perto. Ele sorriu. Aquele sorriso que fazia o coração dela derreter. Como pode ser tão sábia sendo tão jovem? Talvez porque encontrei minha alma gêmea cedo, ela respondeu simplesmente. Rafael a beijou novamente, e desta vez havia uma urgência diferente em seu toque. Aurora sentiu seu corpo responder instintivamente, um calor desconhecido se espalhando por suas veias. Rafael, ela sussurrou entre beijos, eu quero ser sua. Completamente. Ele se afastou ligeiramente, seus olhos escuros procurando os dela. Tem certeza? Não precisamos ter pressa. Tenho, ela respondeu com firmeza. Quero que minha primeira vez seja com você, aqui, agora. Não aqui, ele disse suavemente. Não num hospital, você merece mais que isso. Não me importo com o lugar, ela protestou. Só me importo que seja com você. Rafael beijou sua testa com ternura. E será, prometo, mas quando eu estiver completamente recuperado, quando puder te dar tudo o que merece. Aurora ia protestar novamente, mas ele a silenciou com outro beijo, lento, profundo, cheio de promessas. Vou fazer valer a pena esperar. Ele sussurrou em seu ouvido, fazendo-a tremer. Vou te mostrar o que é ser amada de verdade. Como merece. Ela se aconchegou mais em seus braços, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Já está valendo a pena, murmurou contra seu peito. Só de estar aqui com você já é perfeito. Ficaram assim por horas, trocando beijos, carícias suaves, palavras de amor sussurradas. A chuva lá fora era sua única testemunha, abafando os sons do hospital, criando um mundo particular só deles. Em algum momento, Aurora adormeceu nos braços dele, um sorriso suave em seus lábios inchados de beijos. Rafael ficou acordado, observando-a dormir, maravilhado com o milagre que havia acontecido em sua vida. Meu anjo, ele sussurrou, beijando seus cabelos. Minha salvação, porque era isso que ela era. Não apenas a garota que ele havia salvado, mas o anjo que havia salvado sua alma da escuridão em que vivia. E agora, tendo provado o gosto de seus beijos, tendo sentido o calor de seu amor, sabia que nunca mais conseguiria viver sem ela. Quando a enfermeira entrou para a ronda da madrugada, encontrou-os assim, abraçados na poltrona, Aurora dormindo pacificamente no colo dele, Rafael velando seu sono como um guardião apaixonado. A profissional apenas sorriu e saiu silenciosamente. Havia presenciado muitos tipos de cura em sua carreira, mas aquela era especial. Era a cura que só o amor verdadeiro podia proporcionar. E lá fora, a chuva continuava sua cantiga,
como se o próprio céu abençoasse aquele amor que havia nascido das cinzas de uma tragédia. Porque às vezes os maiores milagres acontecem nos momentos mais inesperados. E às vezes o amor mais puro nasce justamente quando alguém está disposto a morrer por um desconhecido. O sol da manhã encontrou Rafael acordado, suas costas doloridas pela noite passada na poltrona, mas seu coração mais leve do que havia estado em anos. A Aurora ainda dormia em seus braços, seu rosto jovem relaxado num sono profundo, seus lábios levemente inchados dos beijos trocados. A realidade do que havia acontecido na noite anterior o atingiu com força total. Ele havia beijado a Aurora. Havia permitido que seu coração se abrisse novamente. Havia se entregado a sentimentos que jurara nunca mais experimentar. E ela era tão jovem, tão pura, tão inocente. A culpa começou a corroer seu peito enquanto observava o nascer do sol pintar reflexos dourados nos cabelos dela. Que direito tinha ele, um homem de 45 anos, marcado pela vida e pela solidão, de aceitar o amor desta menina que mal começava a viver? Aurora se mexeu em seus braços, seus olhos se abrindo lentamente. Quando o viu, um sorriso iluminou seu rosto. Um sorriso tão cheio de amor que fez seu coração doer. "Bom dia!" ela sussurrou, erguendo-se para beijar seu queixo. Rafael sentiu seu corpo inteiro responder àquele toque inocente. "Aurora!" começou, sua voz rouca. "Não!" ela o interrompeu, reconhecendo o tom em sua voz. "Não ouse se arrepender do que aconteceu ontem. Você merece alguém melhor." Ele tentou argumentar. "Alguém da sua idade, alguém que possa..." Aurora se levantou abruptamente de seu colo, seus olhos faiscando. "Não faça isso. Não tente decidir por mim o que mereço ou não. Sou velho demais para você", ele insistiu, mesmo que cada palavra parecesse arrancar um pedaço de seu coração. "Quebrado demais. E eu te amo exatamente assim", ela declarou com fervor. "Amo suas cicatrizes, amo sua experiência, amo cada ano que te trouxe até mim." Rafael fechou os olhos, sentindo-se simultaneamente o homem mais abençoado e mais maldito do mundo. "O que vão dizer? O que sua mãe vai pensar? Que me apaixonei pelo homem mais incrível do mundo." Ela respondeu simplesmente. "O homem que salvou minha vida sem pensar duas vezes. O homem que me deu meu primeiro beijo, com tanto amor, tanto respeito." Ele abriu os olhos para encontrá-la ajoelhada novamente ao seu lado, lágrimas brilhando em seu rosto. "Por favor." Ela sussurrou, "não deixe que o medo estrague algo tão bonito." Rafael ergueu a mão para secar suas lágrimas, seu toque tão suave quanto uma brisa. "Tenho medo de te machucar", confessou, "de não ser o que você imagina." "Você é mais do que imagino", ela respondeu, virando o rosto para beijar a palma de sua mão. "É meu herói, meu amor, meu destino." "Como pode ter tanta certeza?" ele perguntou, sua voz embargada. "Porque meu coração nunca duvidou", ela respondeu com simplicidade. "Desde o primeiro momento, desde aquele olhar no asfalto, ele soube que era você." Rafael sentiu algo quebrar dentro de si. A última barreira, a última resistência. Puxou-a para seus braços novamente, capturando seus lábios num beijo desesperado, como se quisesse provar que ela era real, que aquele amor impossível era verdadeiro. Aurora correspondeu com toda a paixão de sua juventude, todo o amor de sua alma. Pura! Quando se separaram ofegantes, ela repousou sua testa contra a dele. "Promete que não vai mais tentar me afastar?" pediu suavemente. "Prometo", ele respondeu, sabendo que era inútil lutar contra algo tão forte. "Mas vamos precisar ser fortes. As pessoas não vão entender." "Não preciso que entendam", ela declarou. "Só preciso de você." Um som na porta os fez se separar levemente. Uma enfermeira entrou, carregando uma bandeja com o café da manhã. "Bom dia, pombinhos." Ela sorriu.
E não havia julgamento em sua voz, apenas carinho. Trouxe café para os dois. Aurora corou violentamente, mas Rafael manteve um braço ao seu redor, recusando-se a esconder o que sentiam. Obrigado, Rose, ele disse suavemente. Por tudo. A enfermeira piscou para eles antes de sair. O amor cura mais que qualquer remédio, declarou da porta. Sozinhos novamente, começaram a compartilhar o café da manhã. Um momento simples e doméstico que de alguma forma parecia mais íntimo que todos os beijos trocados. Preciso passar em casa, Aurora disse depois de um tempo. Minha mãe deve estar preocupada. O coração de Rafael apertou. Vai contar a ela? Aurora pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Vou. Ela merece saber. E vai entender. Ela mais... Que ninguém sabe que o amor verdadeiro não escolhe idade. Como assim? Ele perguntou curioso. Meu pai era 15 anos mais velho que ela. Aurora explicou suavemente. E foram muito felizes até ele partir. Rafael apertou sua mão, entendendo a dor em sua voz. Sinto muito. Não sinta. Ela sorriu tristemente. Foram os anos mais felizes da vida dela. E é por isso que sei que ela vai entender. Porque já viveu um amor assim. Ele a puxou para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Você é incrível, sabia? Tão jovem e tão sábia. Só quando se trata de você, ela respondeu, aninhando-se em seu peito. Com você, tudo faz sentido. Ficaram assim por um tempo, apenas existindo juntos, ouvindo as batidas de seus corações se sincronizando num ritmo único. Preciso ir. Ela sussurrou finalmente, mesmo que cada célula de seu corpo implorasse para ficar. Volta logo? Ele perguntou, e havia tanta vulnerabilidade em sua voz que fez o coração dela apertar. Assim que puder, prometeu, erguendo-se para beijá-lo suavemente. Guarda meu coração até lá? Rafael sorriu contra seus lábios. Já é meu mesmo. Quando Aurora saiu do quarto, carregava consigo a certeza de que nada, nem idade, nem diferenças sociais, nem opiniões alheias, poderia destruir o que haviam construído. Porque alguns amores são assim. Nascem das circunstâncias mais improváveis, crescem através das dificuldades e florescem apesar de todos os obstáculos. No quarto, 403. Rafael observava a porta por onde ela havia saído, seu coração mais leve apesar dos medos que ainda o assombravam. Porque agora sabia que não estava mais sozinho. Tinha um anjo da guarda de 18 anos que havia decidido salvá-lo, assim como ele a havia salvado. E talvez, apenas talvez, essa fosse a maior prova de que o destino sabe exatamente o que faz. Quando coloca duas almas no mesmo caminho, mesmo que esse caminho comece com um quase acidente numa tarde qualquer de São Paulo. Porque o amor verdadeiro não pergunta idade, não mede diferenças, não calcula riscos. Ele simplesmente acontece, transformando dois destinos separados em uma única história. Uma história que, como a deles, começava com um ato de coragem e se transformava em algo muito maior. Algo que nem mesmo o medo poderia impedir de florescer. A notícia explodiu como uma bomba nos principais portais de notícias. Milionário Rafael Montenegro encontrado em romance com um jovem de 18 anos no hospital. As fotos, tiradas secretamente por alguém da equipe médica, mostravam momentos íntimos do casal. Abraços, olhares apaixonados, até mesmo um beijo roubado. Aurora estava sentada na sala de espera do hospital quando viu seu rosto estampado na televisão. Seu coração parou ao ouvir os comentários maldosos dos apresentadores. Fontes próximas afirmam que a garota era apenas uma desconhecida que ele salvou de um atropelamento. Agora, parece que encontrou uma forma bastante conveniente de agradecer. As palavras a atingiram como facadas. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto lia as manchetes em seu celular. Golpe do baú? Jovem seduz empresário durante recuperação.
A nova sensation do momento, como conquistar um milionário em 3 passos. Amigos próximos preocupados com a influência da jovem sobre Montenegro. A porta do quarto 403 se abriu violentamente e um grupo de executivos internos caros irrompeu, liderados por Ricardo Mendes, o vice-presidente da empresa. Rafael, isso é inadmissível! A voz de Ricardo ecoou pelo corredor. Você tem ideia do que essa história está fazendo com as ações da empresa? Aurora se encolheu na cadeira, seu coração martelando. Através da porta aberta podia ver Rafael sentado na cama, seu rosto uma máscara de fúria contida. Não me importo com as ações, ele respondeu, sua voz cortante como gelo. Não se importa? Essa menina está destruindo tudo que construímos. Os acionistas estão em pânico. A imprensa não fala de outra coisa. Cuidado com suas palavras, Ricardo. Rafael interrompeu. E havia um aviso perigoso em sua voz. Aurora não aguentou mais. Levantou-se e entrou no quarto. Suas pernas tremendo, mas seu queixo erguido. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Ah, aí está ela, Ricardo disse com desprezo. A oportunista em pessoa. Foi como se algo explodisse dentro de Rafael. Com um esforço visível, ele se levantou da cama, seus olhos faiscando de fúria. Retire o que disse, ele ordenou, sua voz baixa e ameaçadora. Por quê? É a verdade. Ela apareceu do nada, se aproveitou da sua vulnerabilidade. Chega! O grito de Rafael cortou o ar como um chicote. Essa mulher vale mais que todos, vocês juntos. Enquanto estavam preocupados com ações e lucros, ela passou dias ao meu lado, lendo, conversando, me trazendo de volta à vida. Aurora sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas dessa vez eram diferentes. Lágrimas de amor, de gratidão, por ter encontrado alguém que a defendia assim. Rafael, outro executivo, tentou argumentar. Seja razoável. Ela é praticamente uma criança. Ela tem mais maturidade e bondade no coração que qualquer um nesta sala. Rafael retrucou. E se querem saber a verdade? Sim, estamos juntos. Sim, eu a amo. E não me importo com o que pensam sobre isso. O quarto ficou em absoluto silêncio. Aurora caminhou até Rafael, pegando sua mão na sua. Ele a apertou com força, como se quisesse transmitir toda a sua força através daquele toque. Senhor Montenegro, Ricardo tentou mais uma vez, sua voz agora falsamente conciliadora. Pense em sua reputação. Minha reputação? Rafael riu sem humor. Minha reputação era de um homem vazio, vivendo apenas para o trabalho. Aurora me devolveu algo que havia perdido há muito tempo. A capacidade de amar, de sentir, de viver de verdade. Ele se virou para encarar o grupo, sua postura emanando uma autoridade que fez todos recuarem um passo. E vou deixar algo bem claro. Quem ousar falar mal dela, quem tentar difamar seu nome ou questionar nosso amor, vai ter que responder a mim. E acreditem, tenho recursos suficientes para tornar a vida de vocês muito, muito difícil. A ameaça velada pairou no ar como eletricidade. Um por um, os executivos começaram a se retirar, lançando olhares raivosos para Aurora. Quando, finalmente, ficaram sozinhos, as pernas de Rafael fraquejaram. Aurora o ajudou a voltar para a cama, seu coração transbordando de amor. Não precisava ter feito isso, ela sussurrou, sentando-se ao seu lado. Precisava sim, ele respondeu, tocando seu rosto com ternura. Precisava mostrar a eles e a você que não tenho vergonha do que sinto, que vou defender nosso amor contra o mundo inteiro se for preciso. Aurora se inclinou para beijá-lo, colocando naquele beijo todo o seu amor, toda a sua gratidão. Quando se separaram, ele encostou sua testa na dela. Sinto muito pelo que está passando, murmurou. Sei que não é fácil. Vale a pena. Ela o interrompeu com firmeza. Você vale a pena.
Nosso amor vale a pena. Um som na porta os fez se separar. Era Rose, a enfermeira, carregando uma bandeja com café da manhã. Vi o circo armado lá fora, ela comentou enquanto colocava a bandeja na mesa. Mas sabem de uma coisa? Em 30 anos de profissão, nunca vi um amor tão puro quanto o de vocês. Aurora sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Obrigada, Rose, por tudo. A enfermeira sorriu, caminhando até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Sabe o que dizem sobre o amor verdadeiro? Que ele não precisa de aprovação de ninguém. Ele simplesmente é. Quando ficaram sozinhos novamente, Rafael puxou Aurora para seus braços, ignorando a dor em suas costelas. Vamos enfrentar muito preconceito ainda, ele disse suavemente. Tem certeza que quer isso? Que quer mim? Aurora ergueu o rosto para olhá-lo, seus olhos brilhando de determinação. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. E sabe... Por quê? Por quê? Ele perguntou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Porque você não me defendeu só com palavras hoje. Ela respondeu, tocando seu rosto com carinho. Você me escolheu, na frente de todos, mesmo sabendo o que poderia perder. Rafael beijou a palma de sua mão. Não perdi nada, só ganhei o amor mais puro, mais verdadeiro que já conheci. Lá fora, o burburinho do hospital continuava. As notícias sensacionalistas não parariam tão cedo. Os comentários maldosos continuariam. Mas ali, naquele quarto que havia se tornado seu santuário, nada disso importava. Porque o amor verdadeiro é assim. Não se importa com diferenças de idade, não se abala com julgamentos, não se intimida com ameaças. Ele simplesmente existe, puro e forte, capaz de enfrentar qualquer tempestade. E enquanto a Aurora repousava, nos braços de Rafael, ouvindo as batidas de seu coração, soube que haviam acabado de vencer sua primeira batalha juntos. Mas não seria a última. O mundo sempre tenta destruir o que não entende. Sempre tenta manchar o que é puro demais. Mas eles estavam prontos, porque quando você encontra um amor assim, tão raro, tão especial, vale a pena lutar por ele. Vale a pena enfrentar o mundo inteiro se for preciso. E Rafael e Aurora, eles enfrentariam, juntos, sempre. O apartamento de Rafael era exatamente como Aurora imaginava. Elegante, sofisticado, com uma vista deslumbrante de São Paulo através das paredes de vidro. Mas havia algo frio nele, algo que falava de noites solitárias e silêncios longos demais. Era o primeiro dia dele em casa após a alta do hospital, e Aurora havia insistido em acompanhá-lo. Sua mãe, após muita conversa e lágrimas, havia entendido, ou pelo menos aceitado, que sua filha mais nova havia encontrado um amor maior que qualquer diferença de idade. Vem, Rafael chamou suavemente, estendendo a mão para ela enquanto caminhava com dificuldade, apoiado em uma bengala. Quero te mostrar algo. Aurora entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo aquela corrente elétrica familiar percorrer seu corpo ao toque. Ele a guiou através do corredor até uma porta de madeira escura. Meu refúgio, ele explicou antes de abrir. O cômodo era uma biblioteca magnífica, com estantes do chão ao teto repletas de livros. Um piano de cauda preto ocupava um canto, coberto por uma fina camada de poeira que denunciava seu abandono. É lindo, Aurora sussurrou, seus olhos brilhando de encantamento. Costumava tocar, Rafael comentou, seus dedos roçando as teclas do piano suavemente. Antes de perder a vontade, Aurora sentiu seu coração apertar. Aproximou-se dele por trás, envolvendo sua cintura com os braços, cuidadosa com seus ferimentos ainda em recuperação. E agora? Perguntou baixinho. Ainda perdeu? Rafael se virou em seus braços, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que ainda a deixava sem fôlego.
Agora, ele respondeu, tocando seu rosto com reverência, tenho todos os motivos do mundo para voltar a tocar, para voltar a viver. Aurora sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Então toca para mim? Ele sorriu, aquele sorriso que era só dela, e sentou-se ao piano, puxando-a para sentar ao seu lado no banco. As primeiras notas de Clair de Lune preencheram o ar, hesitantes no início, mas ganhando confiança a cada compasso. Aurora observava hipnotizada as mãos dele dançarem sobre as teclas, contando uma história de amor através da música. Essa era a música preferida da minha mãe, ele disse sem parar de tocar. Ela dizia que Debussy havia capturado o som do luar em notas musicais. É perfeita, Aurora sussurrou, recostando a cabeça em seu ombro. Quando a última nota se dissolveu no ar, o silêncio que seguiu estava carregado de emoção. Você trouxe música de volta à minha vida, Rafael murmurou, beijando sua têmpora. Trouxe cor, trouxe significado. E você me deu um novo mundo, ela respondeu, virando o rosto para capturar seus lábios em um beijo suave. Os dias que se seguiram criaram uma nova rotina. Aurora dividia seu tempo entre a faculdade, que Rafael havia insistido em pagar, apesar de seus protestos, e cuidar dele. Cada pequena vitória na fisioterapia era celebrada, cada novo passo, sem a bengala, era um triunfo compartilhado. As noites eram preenchidas com música, livros e conversas intermináveis. Rafael a ensinava a tocar piano, suas mãos guiando as dela sobre as teclas com infinita paciência. Aurora lia para ele os clássicos que descobria na biblioteca, sua voz dando vida nova às palavras antigas. Numa dessas noites, enquanto estavam abraçados no sofá da biblioteca após mais uma sessão de piano, Rafael começou a rir suavemente. O que foi? Aurora perguntou, erguendo o rosto de seu peito para olhá-lo. Estava pensando, ele respondeu, brincando com uma mecha do cabelo dela, que se eu tivesse que ser atropelado 1000 vezes, seria só para ter você aqui. Aurora sentiu seu coração inchar de amor. Não diga isso, ela protestou suavemente. Não suporto pensar em você machucado. Mas é verdade. Ele insistiu, seus olhos sérios agora. Toda dor, todo sofrimento, valeu a pena, porque me trouxe você. Ela se ergueu para beijá-lo, colocando naquele beijo todo o amor que transbordava de seu coração. Quando se separaram, ambos ofegantes, Rafael encostou sua testa na dela. Casa comigo, ele sussurrou. Aurora congelou, seu coração parando por um segundo antes de disparar. O quê? Casa comigo, ele repetiu, mais firme agora. Sei que é loucura, sei que é cedo demais, mas não quero passar nem mais um dia sem ter certeza que você é minha. Para sempre. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Tem certeza? As pessoas vão falar? Que falem. Ele a interrompeu, com fervor. Já provamos que nosso amor é mais forte que qualquer julgamento. Agora quero provar ao mundo que é para sempre. Aurora se jogou em seus braços, tomando cuidado com suas costelas ainda sensíveis. Sim, ela sussurrou contra seus lábios. 1000 vezes sim. Rafael a beijou com uma paixão que fez seu mundo girar. Quando se separaram, ele tirou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo azul. Comprei no dia que tive alta, confessou, abrindo a caixa para revelar um anel delicado com um único diamante. Estava esperando o momento perfeito. Todos os momentos com você são perfeitos. Ela respondeu através das lágrimas, enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Naquela noite, fizeram amor pela primeira vez. Não no hospital, não na pressa da paixão, mas ali, na biblioteca que havia se tornado o coração de sua história. Rafael a amou com infinita ternura, ensinando seu corpo inexperiente os caminhos do prazer com a mesma paciência com que lhe ensinava piano. Te amo,
Ele sussurrou em seu ouvido enquanto seus corpos se moviam em perfeita sintonia. Mais que a vida. Te amo, ela respondeu, suas unhas deixando marcas de amor em suas costas. Para sempre. Depois, enquanto repousavam nos braços um do outro sobre o tapete macio da biblioteca, Aurora traçava com os dedos as cicatrizes ainda rosadas em seu torso, marcas do sacrifício que havia os unido. No que está pensando? Ele perguntou suavemente, beijando seus cabelos. Em como a vida é imprevisível, ela respondeu, erguendo o rosto para olhá-lo. Em como um momento pode mudar tudo. Rafael sorriu, seus dedos brincando com o anel em sua mão. Não foi o acidente que nos uniu, ele disse pensativamente. Foi o que fizemos com o depois. Aurora sentiu seu coração transbordar de amor. Porque ele estava certo. Não havia sido apenas um momento dramático na rua. Não havia sido só o sacrifício heróico. Havia sido cada momento depois, cada leitura no hospital, cada nota de piano, cada olhar trocado, cada batalha vencida juntos. Sabe o que mais amo em você? Ela perguntou, apoiando o queixo em seu peito para olhá-lo melhor. O quê? Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Como você me faz sentir forte, ela respondeu com sinceridade. Como me faz acreditar que posso conquistar o mundo? Você pode, ele afirmou com convicção. E eu vou estar ao seu lado para ver cada conquista. A lua cheia derramava sua luz através das janelas da biblioteca, criando sombras dançantes nas estantes de livros. O piano, antes coberto de poeira, agora brilhava com uso frequente. E no tapete, entre partituras espalhadas e roupas descartadas com pressa, dois corações batiam no mesmo ritmo. Porque o amor verdadeiro é assim. Nasce nos momentos mais inesperados, cresce através das dificuldades e floresce na intimidade dos momentos compartilhados. Não precisa de aprovação, não segue regras, não se importa com números. E enquanto Aurora adormecia nos braços de Rafael, o anel brilhando em sua mão à luz da lua, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro. Um amor que nascia da dor, mas se transformava em música. Um amor que desafiava o tempo e vencia preconceitos. Um amor que era mais forte que qualquer obstáculo. Porque às vezes, os maiores milagres não acontecem em grandes gestos ou momentos dramáticos. Às vezes, eles acontecem no silêncio de uma biblioteca, no toque de um piano, no encontro de duas almas que se reconhecem apesar de todas as diferenças. E esse, talvez, seja o maior milagre de todos. O aeroporto estava diferente naquela manhã de inverno. Clara percebeu isso assim que atravessaram as portas automáticas. Não era apenas o movimento típico de um dia comum. Havia algo mais no ar. Balões brancos e dourados flutuavam elegantemente pelo saguão, e um tapete de pétalas de rosas formava um caminho delicado pelo chão. Gabriel? Ela questionou confusa. O que está acontecendo? Ele sorriu misteriosamente, entrelaçando seus dedos aos dela. Lembra que prometi fazer direito? O coração de Clara deu um salto. Sofia, que segurava sua outra mão, mal conseguia conter sua empolgação, praticamente pulando enquanto caminhavam. Papai passou a semana inteira planejando. A menina deixou escapar, recebendo um olhar de falsa reprovação do pai. Sofia, era surpresa. Ops! Ela cobriu a boca com as mãozinhas, mas seus olhos dançavam de alegria. Seguiram o caminho, de pétalas através do saguão, atraindo olhares curiosos e sorrisos dos passageiros. Clara reconheceu alguns rostos. Funcionários do aeroporto que estavam lá naquele primeiro dia, quando tudo começou. Quando chegaram ao portão de embarque, específico, o mesmo onde havia encontrado Sofia perdida há 1 ano, Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Um pequeno grupo de pessoas aguardava. Rose,
alguns funcionários queridos da mansão, seus colegas professores da escola e até mesmo alguns de seus antigos clientes do café. Gabriel, ela sussurrou, as lágrimas já embaçando sua visão. Ele se virou para ela, seus olhos transbordando de amor. Foi aqui que nossa história começou. Foi aqui que você salvou minha filha e, sem saber, salvou a mim também. Sofia soltou suas mãos e correu para ficar ao lado de Rose, que secava discretamente os olhos com um lenço. Naquele dia, Gabriel continuou, sua voz carregada de emoção, eu estava correndo, desesperado, imaginando o pior. E então vi algo que mudou minha vida para sempre. Uma jovem desconhecida abraçando minha filha, protegendo-a como se fosse sua. Clara sentia seu coração bater tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Você não pediu nada em troca, não quis recompensa. Perdeu seu voo, suas economias, mas ainda assim sorriu e disse que tinha valido a pena. Ele deu um passo em sua direção, pegando suas mãos entre as dele. E valeu mesmo a pena, Clara, porque naquele momento, sem que nenhum de nós soubesse, o destino estava tecendo algo extraordinário. Estava nos dando uma segunda chance no amor. Um murmúrio emocionado percorreu a pequena multidão quando Gabriel se ajoelhou, ainda segurando suas mãos. Você transformou nossa casa em lar novamente. Trouxe música para nossos dias, cor para nossas vidas. Sofia encontrou em você não apenas uma mãe, mas uma amiga, uma confidente, uma contadora de histórias de unicórnios. A menina riu ao fundo, e o som de sua risada cristalina parecia abençoar aquele momento. E eu... Gabriel fez uma pausa, sua voz embargada. Eu encontrei meu caminho de volta à felicidade. Encontrei alguém que me ama, não pelo que tenho, mas pelo que sou. Alguém que me faz querer ser melhor a cada dia. Com uma das mãos, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo, diferente daquela da varanda, meses atrás. Esta era antiga, com detalhes delicados em prata. Esta era a caixa que meu pai usou para pedir minha mãe em casamento. Ele explicou suavemente. E antes dele, meu avô a usou com minha avó. É uma tradição de família passada por gerações. E agora, quando ele abriu a caixa, Clara ofegou. O anel era uma peça vintage deslumbrante, um solitário delicado cercado por pequenos diamantes que formavam um desenho de estrelas. Clara, Gabriel pronunciou seu nome como uma prece. Você me daria a honra de se tornar oficialmente parte da nossa família? De ser minha esposa, parceira, melhor amiga? De continuar sendo a melhor mãe que Sofia poderia sonhar? As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora, mas seu sorriso iluminava todo o ambiente. Sim, ela conseguiu dizer. Sim, 1000 vezes sim. O saguão explodiu em aplausos quando Gabriel deslizou o anel em seu dedo, um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito para ela. Quando ele se levantou e a beijou, Clara sentiu todo o seu amor, toda a sua gratidão, toda a sua felicidade transbordar. Sofia não esperou nem um segundo após o beijo terminar para se jogar entre eles, abraçando suas pernas. Agora sim, agora somos uma família de verdade. Sempre fomos, meu amor, Clara respondeu se abaixando para abraçá-la. Desde o primeiro dia. Gabriel se juntou ao abraço, e por um momento perfeito, o mundo pareceu parar para contemplar aquele amor que havia nascido da maneira mais inesperada. Foi então que Clara notou algo diferente. Um painel eletrônico próximo piscava com uma mensagem especial. Voos cancelados por amor destino, felicidade eterna. Ela riu através das lágrimas, reconhecendo o toque romântico de Gabriel. Em cada detalhe, a pequena celebração que se seguiu ali mesmo no aeroporto foi íntima e perfeita. Rose havia preparado um pequeno café da manhã com todos os doces favoritos de Sofia e alguém começou a tocar violino suavemente ao fundo.
Sabia que ia dar certo, Sofia declarou enquanto saboreava um cupcake. A senhora Bigodes me disse. Todos riram, e Clara aproveitou o momento para observar as pessoas ao seu redor, sua nova família, seus amigos, todos aqueles que haviam feito parte de sua jornada até ali. No que está pensando? Gabriel perguntou suavemente, envolvendo sua cintura por trás. Em como a vida é incrível, ela respondeu, recostando-se nele. Em como às vezes precisamos perder um voo para encontrar nosso verdadeiro destino. Ele beijou sua têmpora carinhosamente. Sabe o que é mais incrível? Este é apenas o começo. Clara girou em seus braços, observando o anel que agora brilhava em sua mão. Não apenas uma joia, mas um símbolo de pertencimento, de tradição, de família. Eu te amo, ela sussurrou, erguendo-se para beijá-lo suavemente. Amo nossa família, nossa história, nosso futuro. E eu te amo, ele respondeu contra seus lábios. Por ter parado naquele dia, por ter ficado, por ter nos escolhido. Sofia se juntou a eles novamente e Clara a pegou no colo, sentindo seu coração transbordar de felicidade. Mamãe, a menina disse pensativa, agora que você vai casar com o papai, podemos ter um cachorrinho? Gabriel riu, abraçando suas duas mulheres. Acho que a senhora Bigodes não vai gostar muito dessa ideia. Mas ela é uma gata muito evoluída, Sofia argumentou. Ela até previu que a Clara ia virar minha mamãe. Clara trocou um olhar cúmplice com Gabriel. Sabiam que eventualmente cederiam ao pedido da filha. Porque era isso que famílias faziam. Cresciam juntas, sonhavam juntas, construíam memórias juntas. O som dos aviões decolando ao fundo parecia música agora, uma sinfonia de possibilidades. Clara olhou mais uma vez para o portão de embarque onde tudo havia começado e sorriu. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando o amor em lugares grandiosos, em gestos extraordinários. Mas às vezes o amor mais verdadeiro começa nos lugares mais simples, como um aeroporto movimentado, onde uma jovem decide parar para ajudar uma criança perdida. E às vezes, quando perdemos algo que parecia importante, como um voo, um emprego, uma direção, é apenas o universo abrindo espaço para algo muito maior, um destino que supera qualquer sonho que poderíamos ter imaginado. Para Clara, Gabriel e Sofia, aquele não era um final. Era apenas o primeiro capítulo de uma história ainda mais bonita que estava por vir. Uma história de amor, família e segundas chances. Uma história que começou com um gesto de bondade e terminaria com uma eternidade de felicidade. Porque o verdadeiro amor não precisa de passagens ou destinos marcados. Ele simplesmente acontece no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. E às vezes, tudo o que precisamos fazer é parar e deixar que ele nos encontre.